Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! A nossa teleaula de hoje vai mostrar um dos conceitos mais bonitos da matemática, o Teorema de Tales. Já sei, você está querendo saber o que é um teorema e quem foi Tales. Pois eu vou contar. Tales de Mileto era um estudioso grego que viveu no século 6 a.C. Tales adorava estudar, tanto é que entendia de geometria, física, astronomia, filosofia e política. Ele estudava tanto que foi considerado o pai do pensamento científico. Para ele, toda a verdade matemática deve ser demonstrada. E é daí que vem a explicação do que é teorema. Um teorema é, precisamente, uma verdade matemática que pode ser demonstrada. E a nossa aula de hoje vem justamente para isso, para demonstrar a verdade matemática do Teorema de Tales. Tales de Mileto resolveu problemas incríveis com esse teorema que você vai conhecer agora. Mas para conhecê-lo numa situação mais real, eu vou apresentar para vocês esses três personagens. Gil, um sujeito muito prático, Vicente, que sou eu, desenhista, e René, um típico intelectual. Eles estavam passeando quando deram de cara com um obelisco, e esse obelisco, sem querer, estava propondo para eles uma questão matemática muito interessante. Ah, o obelisco, olha lá. Interessante. Será que a gente consegue medir a altura desse obelisco? Medir a altura? Ah, dá. Desenhando geometricamente, direitinho, dá sim. Mas eu acho que nós vamos precisar de uma trena, viu? Olha, inclusive eu trouxe a minha aqui. Não, acho que dá sim. Usando os princípios matemáticos certos, a gente consegue. Dá uma olhada, o que a gente tem aqui? Um grande obelisco que projeta a sua sombra, certo? Obviamente. E aqui temos essa pequena vareta que também projeta a sua sombra. Claramente. Claramente. Então, com isso, a gente consegue saber a altura do obelisco. E você, o que acha? Dá para calcular a altura do obelisco sabendo apenas a medida daquelas duas sombras e da altura da vareta? Olha que você já estudou um problema desse tipo aqui no telecurso, hein? Preste atenção. Use o que você já aprendeu e resolva o problema com os três amigos. E se você não aprendeu ainda, vai aprender agora. Vamos estudar um pouco. A gente pode saber a altura do obelisco. Mas espera aí, como é que nós vamos conseguir medir um troço desse tamanho, rapaz? Vamos primeiro chegar um pouquinho mais perto da sombra do obelisco? Tá legal. Leva a sua vareta. Vamos lá. Mas não precisa medir. É só comparar a altura do obelisco com sua sombra. Bom, pelo menos a sombra dá pra gente medir, né? Isso, certo? Agora, basta medir a sombra do obelisco e a sombra dessa vareta aí, ó. Porque a razão entre a altura do obelisco e sua sombra é a mesma que a razão entre a altura da vareta e sua sombra. Basta fazer 3 medições. Uma altura, a da vareta, e 2 sombras, a do obelisco e da vareta. Tá certo. Por isso que eu digo que a gente vai precisar de uma trena para provar esse... Como é que é mesmo? É teorema. Senhores, a situação que nós temos aqui é muito boa para demonstrar uma verdade científica. Ou seja, um teorema. Nós estávamos começando a entender o teorema e começamos a fazer as medições. Os resultados foram os seguintes. A altura da vareta é 1 metro. A sombra da vareta deu 1 metro e 25 centímetros. E a sombra do obelisco deu 90 metros. Bom, com todos esses dados já dá pra gente equacionar o problema. A sombra da vareta, que é de 1 metro e 25 centímetros, está para a altura da vareta, que é 1 metro. Assim como a sombra do obelisco, que é de 90 metros, está para a altura do obelisco. Este é o X do problema. Onde é que você arrumou essa conta? Não, olha aqui, Gil. Se você fizer uma figura,
vão ficar dois triângulos iguais, só que de tamanhos diferentes, entendeu? Esses dois lados aqui, ó, representam os objetos, que são paralelos. Esses outros dois lados aqui representam os raios de sol, que também são paralelos. E a base dos triângulos, as duas bases representam as sombras, que também são paralelas. Com as medidas da vareta, da sua sombra e da sombra do obelisco, podemos fazer a seguinte regra de 3. Podemos dizer que a sombra da vareta, que mede 1,25 m, está para a sua altura, que é 1 metro, assim como a sombra do obelisco, 90 metros, está para a altura do obelisco, o nosso x. Fazendo uma multiplicação em cruz, temos que 1,25 vezes x é igual a 90 vezes 1. X é igual a 90 dividido por 1,25, que é igual a 112,50. Então, a altura do obelisco é de 112 metros e 50 centímetros. Agora vamos entender o que é Teorema de Tales. Imagine um grupo de retas paralelas, que também pode ser chamado de feixe de retas paralelas. Agora, vamos traçar duas retas transversais a essas retas paralelas. Veja que nessas retas transversais ficaram determinados os segmentos A, B, C, D e os segmentos X, Y, Z, W. Dessa forma, Tales descobriu que nessas condições, esses segmentos sempre vão ser proporcionais. Isso é, o segmento A está para B, assim como o segmento X está para Y. O segmento B está para C, assim como o segmento Y está para Z. E o segmento C está para D, assim como o Z está para o segmento W. Imagine 3 retas paralelas atravessadas por duas transversais. A primeira transversal cria os segmentos de 2 centímetros e de 4 centímetros. E a segunda transversal, os segmentos de 1,5 centímetros e 3 centímetros. Então, podemos dizer que 2 está para 4, assim como 1,5 está para 3. Repare que a mesma relação que existe de 2 para 4, isto é, 2 é a metade de 4, existe de 1,5 para 3, pois 1,5 é justamente a metade de 3. O Teorema de Tales diz que essa relação será mantida. Então, se traçarmos outra reta transversal nesse desenho, com 3,5 centímetros no segmento de cima, o outro segmento terá necessariamente o dobro de 3,5, ou seja, 7 centímetros. Pra que serve essas regrinhas na prática? Olha, pois eu vou te dar um exemplo de como esse conhecimento pode ser muito prático. Uma vez, eu estava querendo comprar um ar-condicionado e encontrei uma oferta numa loja, R$ 290 à vista. Tudo bem, só que na outra loja vi uma outra oferta, R$ 145 no ato da compra e mais R$ 147 no mês seguinte. Pergunta, qual era a melhor oferta, sendo que a previsão de inflação naquele mês era de 5%? Ah, sei lá, eu. Assim de cabeça eu também não sei, não dá pra... Lógico. Bom, para saber a resposta, eu fiz um desenho parecido com esse que a gente acabou de fazer. Dá uma olhada. Nesse gráfico, eu marco na reta horizontal os valores atuais e na vertical o valor do mês seguinte, com 5% de inflação. Por exemplo, R$100 hoje, com 5% de inflação, serão R$105 no mês que vem. Marco então 100 no horizontal e 105 na vertical. Portanto, os R$147 do mês seguinte corresponderão a um valor atual X. Como esses valores são proporcionais, eu desenho retas paralelas para encontrar a posição correta do X. Aí ficou fácil fazer a regrinha de 3. É só diminuir os valores de cada reta e fazer uma igualdade. Os segmentos de reta considerados no eixo vertical são segmento 105 e segmento 147 menos 105, que dá 42. No eixo horizontal, temos o segmento de reta 100 e o segmento de reta x menos 100. Como estes segmentos de reta são proporcionais, temos a seguinte relação. 105 está para 42, assim como 100 está para x menos 100. Multiplicando em cruz, temos 105 vezes x menos 100 igual a 42 vezes 100.
Aplicando a propriedade distributiva, temos 105x menos 10.500 igual a 4.200. 105x é igual a 4.200 mais 10.500. 105x é igual a 14.700. X é igual a 14.700 dividido por 105. Então chegamos ao resultado de R$ 140. Então qual foi a oferta que você escolheu? Ora, ficou claro que aqueles R$ 147 da segunda prestação valiam R$ 140 naquele momento. Somado com os R$ 145 da entrada, dava um total de 285. Ou seja, R$ 5 mais barato que a outra, que era 290. Ah, agora eu tô entendendo aonde você quer chegar. Assim como no nosso caso, os triângulos são semelhantes, certo? Aí você pode fazer a regra de 3. Puxa, mas é mesmo? É assim tão simples, esse Tales de Mileto era um gênio mesmo, hein? Bom, agora que vocês já estão pegando o assunto, nada melhor do que uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu algumas aplicações do Teorema de Tales. Você compreendeu a relação entre retas paralelas cortadas por transversais e, com isso, aprendeu a solucionar problemas práticos como o cálculo de prestações. Bom, como você percebeu, o Teorema de Tales é tão útil quanto prático. Mas você vai descobrir mais aplicações de princípios matemáticos na sua vida cotidiana. Mas isso na próxima teleaula. Até lá! Thank you.